¿Te Sí se ve, parece? sí se ve, Ok, se ve clarito. bueno. Entonces, gracias Clifton y Iene por la invitación. Es un placer estar compartiendo con ustedes mi investigación sobre el pensamiento computacional. Bueno, acá tienes mi correo, screspo, @id.uf.br. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la motivación para trabajar con el pensamiento computacional? Es importante saber lo que motivó los factos que ocurrieron en el mundo para que este tema lograse ser realmente investigado nas más diversas universidades y centros de investigación. Muy bien. Es interesante saber un poco el escenario actual. Hay una grande preocupación en Brasil y otros países con la educación básica, es decir, enseñar a nuestros hijos, a los chicos, a leer, escribir, sumar y restar. Y, por supuesto, nadie niega que saber leer y escribir es fundamental. Muy bien, pero no es eso. El problema, sin embargo, es que el mundo de hoy requiere mucho más que leer, escribir, sumar y restar. La lista de habilidades y conocimiento necesario para el pleno ejercicio de la ciudadanía en el siglo XXI es tan larga como controvertida. Realmente não sabemos quais são essas habilidades e muito menos como ensiná-las. Estamos em um momento de transição do mundo científico, onde o pensamento computacional está transformando profundamente a academia e a indústria. A indústria tem um papel importante nisso, que vou falar adelante. Hoje, um científico em um laboratório de investigação de última geração não se parece em nada ao estereótipo do científico do século XIX, com sua bata branca, né, encerrado em um laboratório com tubos de ensaios. Em cambio, provavelmente, passa a maior parte de seu tempo frente a uma computadora, construindo e estudando modelos matemáticos e realizando muitas simulações. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestras escuelas, lo que se hace es capacitación digital. Enseñar a trabajar con el Windows, Word, PowerPoint, Excel y otras herramientas, pero sin el contexto, sin enseñar o porquê que están enseñando estas herramientas. Y a un costo de muitos millones de dólares. Pero aún estamos enseñando a nuestros estudiantes que la tecnología es para recombinar información existente, no para crear nuevos conocimientos. Entonces, estamos utilizando la tecnología no para gerar cosas nuevas, y sí para remasterizar, recombinar cosas que já estão aí, que não seria necessário. Queremos, com o pensamento computacional, trabalhar a criatividade das pessoas, a inventividade das pessoas. É interessante que o estudante seja criativo e que tenha o poder de investigar, né, de criar novas coisas, de inventar coisas novas. Muito bem. Bueno, a indústria tem seu papel importante nesse processo. Acá podemos ver um pouco sobre a evolução do setor industrial. Temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. E o que nos interessa é a quarta geração, porque hasta a terceira geração do siglo XX, todos nós conhecemos e compreendemos sua importância e
el ecosistema que tiene este tipo de industria. Pero la industria 4.0 tiene un ecosistema distinto. E aí entram os sistemas cyberfísicos, ¿no? La Internet de las Cosas, as redes de alta velocidade, que têm todo um conjunto de protocolos, de softwares, que trabalham na parte de mobilidade da solução, na parte de las cloud computing, ¿no? E com isso temos todo um cenário distinto de como as coisas e os dispositivos se interconectam com os sistemas que temos em casa, o coche, a heladeira, que disse que está faltando carne para o asado do domingo, ¿sí? O coche que me disse a temperatura, mi reloj que disse que tenho que dar mais 30 passos para completar 8.000 passos, que a minha frequência cardíaca está baixa, alta, e essas coisas transformam, ¿no?, a cidade, transformam o país em clusters muitos conectados. Então, a indústria chegou à conclusão de que se necessitava ter um novo perfil de profissional que não tardasse tantos anos para poder compreender esta indústria e poder produzir. Vamos a ver. Então, acá nessa pantalla, podemos ver, ¿no?, que temos acá a indústria automobilística e a Amazon. Então, veem que temos muitos robôs com inteligência artificial que sabe exatamente onde estão os produtos. O robô pode, com muito pouco esforço e muita velocidade e capacidade, encontrar o produto que eu necessito e o produto vem até minha persona. Eu não vou atrás do produto. Então, é um conjunto de engenharia, de software e de algoritmos que trabalham a favor da organização. Pero o que se pode compreender em uma indústria deste formato é que existe muita máquina conectada e um número reduzido de pessoas. Pero as pessoas que estão en este ambiente tienen que tener una fluencia, un conocimiento tecnológico para comprender lo que las máquinas están gerando de información. Y este proceso es importante para la industria. Y tenemos que trabajar esta idea de conocer, de entender lo que la máquina está gerando de información para que os estudantes puedan resolver problemas utilizando este conhecimento tecnológico. Então, não é somente aprender a trabalhar com a ferramenta, e sim compreender o que a ferramenta gera de informação para que eu, depois destas informações, pueda compreender como resolver problemas. Então, a indústria 4.0 trabalha com a ideia da inteligência artificial, da computação nas nuvens, da internet das coisas, das big datas, da mobilidade da informação e segurança e privacidade de dados. Então, é um conjunto muito amplo de conhecimento que é raro que uma pessoa salga de uma universidade e tenha todas essas informações. Pero, se nós trabalhamos este conceito desde os niños, então, quando a pessoa tem uma idade de seus 14, 15 anos, 18, 20 anos, já tem essa cultura digital em seu DNA. E isso é importante para que possamos compreender a informação que está por aí nessas redes. Também,
em conjunto com isso, está a ideia das cidades inteligentes. Ou seja, mi coche interacciona com o semáforo da calle, que, por sua vez, interacciona com mi coche, que me diz se eu tenho alguma pendência de juízo ou não, e por aí se vai. Né? Então, eu estou esperando o bus e atrás de mim tem cartel que diz quanto tempo você vai tardar o bus para chegar, ou o trem, ou o avião. Então, são diversos tipos de informações que a cidade permite que nós possamos compartilhar essas informações. Né? E também, né, nós temos uma sociedade muito conectada. E essa conexão é importante porque hoje temos que ter a possibilidade de identificar que tipo de informação estamos recebendo em la palma de la mano, em la mano. A informação hoje chega hasta mim utilizando este dispositivo acá, um smartphone. E o problema é o que hacemos com essa informação. Que cultura têm as pessoas para receber a informação e fazer a análise da informação? Será que todas as pessoas que recebem via WhatsApp, ou Telegram, ou outra rede social, uma informação, têm a ideia de fazer uma investigação para saber se a informação é uma informação boa ou é um fake news? Então, temos que trabalhar toda esta diversidade, toda esta complexidade de las redes também dentro do pensamento computacional. Porque o pensamento computacional, que vamos ver um pouco mais adiante, vai trabalhar esta ideia de nos apropriarmos destes conhecimentos. E já que temos uma sociedade conectada, né, e isso nos leva a uma outra coisa, que é a sociedade mediada por la tecnologia. Esta mediação por la tecnologia significa que nós estamos trabalhando arriba de dezenas, milhões de algoritmos. ¿Sí? Então, hoje, nós somos conduzidos, tanto em termos de informação, como em termos de ação, por las redes sociais, por exemplo, que têm seu algoritmo próprio, que leva em consideração nossos gustos, e este algoritmo, utilizando técnicas de inteligência artificial, tem a possibilidade de recomendar informações para a pessoa. A pergunta é: eu sei o que esse algoritmo faz para receber essa recomendação? Por supuesto que não. E como este algoritmo vai ter um impacto na sociedade? Então, são informações importantes que temos que ter um senso crítico, justamente porque em la resolução de problemas, todo este cenário, toda esta informação, todo isto que circula o problema, é importante para a resolução. Significa dizer que a programação é importante neste processo, porque não existe rede, não existe os algoritmos de inteligência artificial, as máquinas inteligentes sem programação. Em resumo, os problemas na sociedade atual demandam colaboração entre pessoas, organização do pensamento, criatividade, inventividade, empatia, que é se poner no lugar de la outra pessoa para ver o mundo com outros olhos, diversidade,
que é trabalhar com pessoas distintas, com problemas distintos, e tudo isso com o uso das TICs. Então, todas essas demandas representam novas habilidades que temos que trabalhar tanto na universidade quanto na escola básica com os chicos, com os niños. Porque os niños hoje já trabalham, compreendem como utilizar as computadoras, os smartphones, os tablets. Pero temos que dar sentido e direção ao uso dessas ferramentas. E, neste ponto, entra a ideia do pensamento computacional. Muito bem. A ideia de pensamento computacional, se isso assim pouco mais divulgada, em 2006, quando uma professora de Carnegie Mellon, Jeanette Wing, publicou um artigo em la Communication of the CRM, chamado Computational Thinking. Certo? Pero Piaget já trabalhava com esse conceito há muitos anos atrás. O pensamento computacional é uma habilidade fundamental para todos, não só para os informáticos. O pensamento computacional implica a resolução de problemas, a organização de ideias, a compreensão do comportamento humano e o pensamento recursivo, a abstração e decomposição, a modularização e o uso de heurísticas de razonamento para resolver problemas complexos. Então, tudo isso faz parte da concepção do pensamento computacional. Muito bem. Então, o pensamento computacional trabalha a ideia de promover, de potencializar um aumento da fluidez tecnológica para promover a produtividade, ser inventivo e ser criativo em la resolução de problemas em áreas mais diversas, utilizando a programação como atividade central nesse processo. Porque não existe um programa de computadora sem um problema associado. A programação trabalha de maneira presencial as seguintes habilidades: abstração, decomposição, estandarização e algoritmo. A abstração permite ver o problema, o projeto a desenvolver desde vários ângulos, selecionar os requisitos necessários e mais importantes para a compreensão do problema. Ou seja, nos permite trabalhar a visualização do problema, de como surgiu o problema, para poder pensar o que é a informação que é interessante ou a informação que é complementar e não vai interferir na compreensão do problema. Então, este processo de abstração é muito importante, porque exige da pessoa uma capacidade de leitura e compreensão de lo que está leyendo. A decomposição permite identificar se um problema pode ser dividido em problemas menores, mais chicos, de tal forma que a resolução dos problemas menores compreende a resolução do todo. ¿Sí? Então, se eu puedo repartir um problema complexo em problemas menores, mais chicos, significa que este subproblema tem um grau de complexidade menor. Se a complexidade é menor, significa que eu vou poder compreender um pouco mais, de uma forma mais sencilla, e a resolução me vai exigir
um pouco menos de esforço. A estandarização trabalha a ideia de poder identificar se algum destes subproblemas, se eu repartir o problema maior em problemas menores, se há alguma coisa que já foi hecha. Se já foi hecha, não há motivo para fazer de novo. Porque se já está hecho, significa que a solução foi probada por muitas pessoas. Então, né, eu vou utilizar a ideia de reuso e o algoritmo, que é o uso máximo da abstração, de composição e estandarização para a construção do processo, em que se define um conjunto de passos bem definidos, inequívocos, com um princípio e um final, para a solução de um problema em um tempo finito. Em outras palavras, é a própria programação. O algoritmo é basicamente construir a programação para resolver seu problema. Muito bem. Então, acá temos uma espiral do pensamento computacional basada em seus 4 pilares, que são a abstração, decomposição, estandarização e o algoritmo. Então, veja que a ideia, a teoria do pensamento computacional é muito calcada arriba da programação. E vamos a ver adelante o porquê. Então, o que tratamos em pensamento computacional é ver o problema com outros olhos, de outros ângulos, e utilizando um método, um processo para trabalhar a resolução do problema. Todas as pessoas acá resolvem problemas, todas. Pero a pergunta é: será que temos um processo bem definido para resolver os problemas? Ou toda vez que temos um problema, temos que pensar e criar um processo del zero, desde o início. E interessante seria que, por meio da ideia do pensamento computacional, que se está trabalhando desde os chicos mais jovencitos hasta os chicos que estão na universidade, trabalhar a ideia dos 4 pilares para resolver, solucionar problemas. Ou seja, de forma que a pessoa tenha a ideia do que está haciendo, identifique os processos para que a solução do problema seja um pouco mais estandarizada, que não seja sempre um processo ad hoc. E a ideia é que você tenha várias soluções para um problema. E aí se hace uma outra abstração, que é de identificar qual é a melhor solução para o contexto atual do problema. Porque nem sempre a melhor solução é a solução que melhor se adapta ao contexto onde eu vivo. Porque se uma solução ótima me exige todo um aparato tecnológico de custo altíssimo, não é uma boa solução para mi negócio, por exemplo. Pero uma solução um pouco mais sencilla pode ser a solução ótima para mim. Então, este tipo de análise também tem que ser hecho. Um paper muito interessante trabalha essa ideia, né? Então, ele disse que não todos necessitam habilidades de programação informática, pero aprender a pensar como um programador pode ser útil em muitas ocasiões. E é esta justamente
porque queremos trabalhar com o pensamento computacional para todas as áreas do conhecimento, não somente para as áreas de ciências exatas, não, para as áreas humanas, biológicas, todo. Aún mais, temos uma nube que diz que trabalhamos com a parte de comunicação, porque hoje não se trabalha mais solo, se trabalha em rede. E trabalhar em rede requiere comunicação de pessoas, requiere a colaboração, requiere a adaptação para resolver um problema, para encontrar a solução do erro, requiere a responsabilidade e a empatia para trabalhar com todos ao mesmo tempo. Então, temos muitas habilidades para trabalhar neste mundo do siglo XXI. E isto tem que ser trabalhado desde muito jovem. Se eu puder montar um esquema sobre a ecologia do pensamento computacional, eu poderia ser esta figura. Eu tenho as companhias, as big techs, as companhias grandes de um país, tenho as universidades, as escolas e a ideia do pensamento computacional. Então, as grandes companhias, IBM, Ford, qualquer, necessitam de pessoas que tenham esta capacidade, este conhecimento, para poder trabalhar dentro de seu parque conectado. Por sua vez, eles necessitam de pessoas com um nível alto, pero também de pessoas que possam contribuir em um outro nível da organização. Então, a ideia de trabalhar de pensamento computacional em las escolas de enseñanza básica é que os chicos podem entender um pouco do processo da construção de resolução de problema, que por sua vez pode interessar a indústria. Este chico vai ingressar na universidade já com este conhecimento, que por sua vez vai entrar em uma grande companhia, e aí o ciclo se reproduz de novo. Muito bem. E por que se diz tanto que a programação trabalha muito o conceito de pensamento computacional? A programação lógica é o primeiro passo para despertar a ideia do pensamento computacional na pessoa. É um tipo de racionamento distinto que nós não estamos acostumbrados a trabalhar. Pero quando se trabalha com a ideia de programação, né, este despertar acontece e, em virtude de aprender qualquer linguagem de programação, eu tenho um processo de como trabalhar resolução de problemas. Nós temos várias ferramentas para trabalhar, né? Por exemplo, o Scratch Junior, que pode ser utilizado em um smartphone, em um notebook, em um tablet. Temos o Emoji Code Program for Kids e o app Inventor. Então, o Scratch Junior é muito interessante para crianças que sequer todavia aprenderam a ler e escrever. Pero é interessante porque trabalhando com o Scratch Junior, eles vão desenvolvendo, despertando a ideia de organização mental. E acá, né, o mais interessante é que trabalhar com essa ferramenta, o chico necessita somente de um dedo para trabalhar. Não tem que saber a linguagem de programação, ele tem que ter um dedo, porque vai conectando as coisas e este conectar de los módulos del Scratch, né? Acá temos, né, várias categorias. Ele vai definindo
como o personagem trabalha na computadora. Se vai para a direita, sube, baixa, se queda maior, menor, se desaparece, se aparece novamente. Se pode ser um ciclo indefinido, pero não tem, o aluno não tem que saber ler nem escrever, porque o próprio dibujo é quase autoexplicativo. E o estudante, o chico, com muito pouco recurso, pode começar a ser diversos tipos de aplicativos. Por exemplo, simular a onda do mar ou um aquário. Então, ele vai trabalhar o comportamento de los vários personagens que podem trabalhar ao mesmo tempo ou não. Então, veja que quando eu hablo que os personagens podem trabalhar ao mesmo tempo, para quem conhece linguagem de programação, eu estou falando de programação concorrente, de threads em Java, por exemplo. Pero o conceito de programação paralela ao concorrente, eu estou trabalhando de uma forma que eu não necessito ensinar a los chicos que o conceito em si, pero eles vão aprender a trabalhar o conceito simulando vários fenômenos naturais. E esta simulação trabalha justamente a ideia de poder resolver problemas. Então, eu posso ter a proposta em classe de um problema e simular a resolução do problema utilizando uma simulação. E é muito interessante ver como os chicos, os jovencitos, utilizam o Scratch Junior para dar esta solução. E também é interessante ver que a solução pode ser em rede. Ou seja, eu tenho várias pessoas, vários chicos com seus dedos conectando as coisas do Scratch e testando para ver se o que eles pensavam está trabalhando de acordo para a resolução de um problema. Outra ferramenta é o Scratch, que é uma ferramenta para chicos maiores. Tem muito mais opções para trabalhar. Se pode conectar com placas do tipo Arduino com a computadora. Você pode fazer simulação com um grau de complexidade muito maior. E também se estimula a los estudiantes justamente a ideia de programação, pero sem conhecer o linguagem de programação. E aí entra a ideia do paper que falei, que não necessita saber programar em Java ou PHP, pero ele tem que ter a ideia de como raciocina o programador. Então, vocês veem que acá o hecho de saber que cada personagem tem um comportamento é interessante, porque eu me quedo como o organizador deste ambiente. Muito bem. Temos algo muito divertido, não sei se vocês já trabalharam, com o emoji code. Ou seja, estes emojis são, em realidade, programas, códigos de uma linguagem de programação basado em el emoji. Então, acá na pantalla, nós temos um trecho de la sequência de Fibonacci, ¿sí? Do lado direito, temos o que seria isto programado em linguagem C, pero no outro lado, utilizando o emoji code. Então, acá temos uma versão do emoji, é uma versão como se fosse um jogo para os alunos.
e percebam que é distinto de trabalhar com texto. Há todo um embasamento aí de diversão, de jogo. Você quer a ideia um pouco mais de games, né? Então, o estudante, quando analisa o código ou está pensando em utilizar o emoji para resolver um problema, ele trabalha muito a parte da abstração, porque além de todo, de entender como trabalha a resolução, ele também tem que compreender que cada símbolo, cada figura dessa tem um comportamento. E isso tem um grau de complexidade maior. Acá temos outra ideia de programação do algoritmo de bubble sort. ¿Sí? E vean que para nós não se compreende nada, pero aí tem um código. Está sendo a classificação de um vetor em ordem crescente, del menor al maior. Pero a ideia acá é justamente trabalhar o conceito de que é divertido trabalhar a programação. Sí. Também temos o movimento maker, ¿no? E é interessante trabalhar o pensamento computacional nesse ambiente, porque nós acá temos muito bem definido que existe um problema a solucionar. E nós temos pessoas com distintas características, com distintos conhecimentos e idades distintas, que estão colaborando com sua criatividade, com sua experiência, ¿sí? Para solucionar um problema. E é interessante porque para todo isso se necessita planear. Então, a solução nasce do planeamento. E planear é esse pensamento computacional. Planear requer abstração, requer organização. Também, para trabalhar a ideia de pensamento computacional, tem algo muito interessante que é a informática desenchufada. Ou seja, eu não necessito da internet para trabalhar esses conceitos. Então, é ensinar a ciência da computação sem usar a computadora. E é interessante porque as pessoas atuam como se fosse a computadora. E é uma solução de custo muito baixo. Não se necessita grande recurso de plata para trabalhar nesta vertente. E é uma vertente que trabalha em los mais distintos cursos e ambientes. E é interessante, por exemplo, quando trabalhamos com as pessoas que têm algum tipo de discapacidade motora, intelectual, e a computação desplugada ou desenchufada permite trabalhar o conceito de pensamento computacional utilizando, por exemplo, jogos, várias outras opções. E em toda a parte da solução, os estudantes se põem como se fueran parte da computadora. Então, eles é como se eu pudesse fazer um pequeno teatro onde se está representando o trabalho de uma computadora e todo o processo de como se pode chegar a uma conclusão, a uma solução. Então, por exemplo, se trabalham todos os conceitos de programação sempre com a ideia de que seja criativo e de que seja basado em algum jogo. Acá, na pantalla, vocês podem ver que todas as soluções têm algum tipo de jogo envolvido. E é interessante esta abordagem de jogos, porque se vocês perguntam a seus alunos quem juega, todos vão levantar a mão. Sim.
Muy bien. Entonces, la programación de computadoras es tan importante como leer y escribir. Já hablaba Michael Resnick, que es el creador del Scratch, allá en el MIT. Paulo Freire, né, disse que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, temos que trabalhar a resolução do problema que haga sentido para a pessoa. Então, por exemplo, se eu estou em uma comunidade indígena, o problema que eu vou utilizar tem que ter conexão com os indígenas e não com o tipo que vive allá, em outro canto do país, em outro tipo de realidade. Este esforço de situar o problema que faça parte do cotidiano do aluno é importante. E é isso que habla Paulo Freire. Então, a programação requer compreender o problema, a programação requer uma planificação da solução, requer o processo sistemático de elaboração da solução, permite trabalhar em grupo e todo o hardware se pode programar. Então, veja que trabalhar a programação é interessante para a ideia de como resolver problemas. Então, eu sempre digo que fazer um programa de computadora usando um linguagem apropriado é como ser o diretor de uma grande orquestra. Porque o diretor da orquestra disse que instrumento entra em determinado tempo, para que todos os que estão em la orquestra puedan ter a melodia e que seja interessante para o público. Então, quem trabalha com programação tem essa ideia. Principalmente se eu estou trabalhando com um software do tipo Scratch, onde eu vou definir o comportamento de cada ator em la pantalla. Então, os benefícios da programação são principalmente a abstração. A abstração é super importante, que trabalha a ideia de razonamento lógico, de la sistematização e de la concentração. Então, essas três coisas, por sua vez, estimulam o pensamento lógico. Ao aprender a linguagem de programação, se ensina aos estudantes a pensar de maneira estruturada e abstrata. Ou seja, estruturada é repartir as coisas, abstrata é poder mirar o problema e elegir as informações que são pertinentes ou não do problema e depois hasta fazer um novo enunciado do problema. Se designam ações para realizar pela computadora através de códigos específicos que são criados por uma sequência de números e palavras. Desta forma, o estudante desenvolve o lado esquerdo do cérebro responsável por o razonamento lógico, analítico e crítico. Então, dos benefícios da programação ajuda a la organização em geral. O aprendizagem de programação incentiva ao estudante a organizar pensamentos e ações, porque todo tem que ser previsto. A computadora não sabe fazer nada, nada. Nós outros que temos que ensinar a computadora a trabalhar. Né? E esta organização, né? Isso termina reflexionando sobre a capacidade de organização em geral, de como planear as tarefas e as atividades, a estruturação do pensamento, incluso a forma de estudar. Todo isso tem grande influência em la vida de los estudiantes. Proporciona melhor escrita. A enseñança da programação e da robótica também influi, ajuda e melhora a aprendizagem das assinaturas de humanidade, assim como a melhora da escritura. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de fazer simulações, eu posso fazer simulação de qualquer evento, de qualquer área do conhecimento. Sim? Outro benefício,
fomenta o aprendizagem das matemáticas, a física, as químicas, a biologia, os idiomas. ¿Sí? Então, os niños e adolescentes se familiarizam com novas palavras e aprendem a racionar com maior precisão, entendendo a teoria e podendo aplicá-la em práticas. Por exemplo, quando eu vou escrever um texto, eu posso dividir o texto em la introdução, a parte do meio do texto e a conclusão. Então, vejam que eu utilizei já um dos pilares do pensamento computacional, que é lá dividir para conquistar. ¿Sí? Por sua vez, quando eu hago isso, eu estou utilizando a abstração. E, por sua vez, eu posso ter um tipo de texto que me exige um tipo, uma característica de escrita distinta. Que eu posso ler outros textos para tirar um estándar de como escrever o meu. E depois de todas essas informações, eu crio um processo para que eu possa trabalhar. E esse processo é o algoritmo. Então, no próprio acto de redigir um texto, eu estou utilizando o pensamento computacional. Eu estou organizando a ideia como um todo. Mas se eu não tenho este conhecimento, todo o texto será um texto que eu vou a pensar cada vez como fazer a organização desse texto. Estimula a criatividade. Então, mediante a criação de jogos, os alunos aprendem a pensar de forma estruturada, não só a memorizar fórmulas ou fechas. Os estudantes utilizam a criatividade em cada classe para analisar, planear, né, criar e executar em um projeto, valorizando todos os passos. Ademais de fomentar a criatividade, também anima os niños e adolescentes e jovens a trabalhar em equipo. ¿Sí? Por sua vez, também ajuda o desempenho personal e profissional, porque o hecho de conseguir realizar esta simulação, realizar um jogo, é uma vitória personal do estudante. Que ele pode ser uma primeira versão de solução de um problema, pero nada, ele pode, por meio dessa primeira versão, ter outras versões que aprimoram a solução anterior. E isso é um desafio próprio do estudante. Desenvolve habilidades para resolver situações adversas, porque quando se programa uma computadora, nós resolvemos dois tipos de problemas. Primeiro, o problema que nos solicitaram para resolver, e depois, o problema que tem todos os linguagens de programação. ¿Sí? Que é erro de sintaxe, de semântica, enfim, muitos problemas que há. Então, a ideia de resolver o problema do código que eu estou fazendo requer uma adaptabilidade minha, de ter paciência, de poder rever e reler o que eu escrevi do código para poder repensar e rehacer o trabalho para chegar a uma solução que seja buena para o contexto ao qual a solução está localizada. Identifica patrões, ou seja, a ideia de que eu posso utilizar coisas que já foram hechas. ¿Sí? E isso a indústria hace muito. A indústria não inventa coisas todas as vezes, não. A indústria tem muitos patrões e estándares. Então, né, o que se pode dizer é que tu ideia não pode quedar-se só no papel. Nós temos que tirar o papel e trabalhar a construção da solução de uma forma um pouco mais criativa. Então, habla Paulo Freire, que é um grande educador do Brasil, que ensinar não é transferir conhecimento, sino criar possibilidades
para sua própria produção ou construção. ¿Sí? Por sua vez, Piaget falava que o objetivo principal da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não só repetir lo que han hecho otras generaciones. Y miren que cuando utilizamos las computadoras para hacer lo mismo que hacían las generaciones anteriores, no estamos haciendo cosas nuevas, estamos solamente rehaciendo lo que ya estaban hechos. No hay creatividad, no hay nada nuevo ahí. Concluyendo, devemos estimular novas formas de perceber, ver, pensar o problema. A leitura do problema é importante para a abstração dele mesmo. Então, eu, às vezes, percebo que meus alunos não compreendem o enunciado do problema. Se eu não compreendo o que eu li, como posso resolver o problema? E a programação me exige que eu releia o problema e todas as vezes que eu estou relendo o problema, eu estou encontrando novas coisas para ajudar a compreender o problema e, por sua vez, compreender a solução. Melhor estimula o lado criativo, lúdico, para resolver o problema, facilitar, através das tecnologias, que as pessoas possam, de alguma maneira, expressar-se, formular perguntas, potencializar sua imaginação, trabalhar colaborativamente, reduzindo as diferenças e fomentando a inclusão das pessoas nessa sociedade muito conectada que temos hoje. Tivemos a experiência da COVID e tivemos que fazer uma enseñança baseada na computação, em las redes, utilizando os ambientes virtuais. E o que pudimos perceber? Que as pessoas que tinham recursos, muito bem. E as pessoas que não tinham recursos, como hacemos? Temos que ter solução para todos. Todos devem ser incluídos nesta luta de trabalhar a solução de problemas utilizando, por exemplo, as tecnologias digitais. Ok? E, para finalizar, necessitamos replantear nossa prática docente para resolver problemas, porque nós sempre ensinamos como nossos mestres ensinavam, e temos que, a certo ponto, fazer uma ruptura aí, justamente porque esta nova safra de chicos que está chegando é muito distinta das anteriores, muito distinta. E se é tão distinta assim, requer outra prática. E isso é importante para que nós possamos realmente chegar a essas pessoas. Ok? Termino acá, então. Graças. Muy interesante la disertación del doctor Crespo. Luego de haberla escuchado, vamos a iniciar con el proceso de preguntas y respuestas. Doctor Crespo, ¿cuál ha sido su experiencia de la aplicación del pensamiento computacional en la educación superior? Muy bien. Eu tenho aqui na universidade uma disciplina chamada pensamento computacional. E é interessante porque os alunos do curso de computação que já aprenderam a programar em linguagem não se deram conta do benefício que a programação deu a sua forma de trabalhar e de atacar os problemas. Pero quando eu empecé a falar, eles eles refletiram e pensaram, pero eu estou fazendo isso. Só não estava me dando conta de que
mentalmente eu tinha um processo já definido para resolver as coisas. Então, é muito interessante trabalhar não só os alunos de la informática, pero de la biología, de la pedagogía, de todas as áreas. Exacto. Okay. Gracias. ¿Cree usted que la temática curso sobre pensamiento computacional debe ser parte del currículum de las universidades? Acá em Brasil já está em parte do currículo da educação básica, Ou seja, de uma universidade, por supuesto que sim, mas acá já estamos trabalhando em educação básica para ter as atividades do pensamento computacional. É muito importante. Aporte del pensamiento computacional en la enseñanza a nivel medio universitario para los profesores y o estudiantes. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando trabajamos la idea de pensamiento computacional, nosotros acá hicimos un curso de formación para los profesores. ¿Sí? Porque el profesor es la punta de todo. ¿No? Se eu não consigo trabalhar com os professores, como os professores vão trabalhar com os alunos? Então, acá se está haciendo vários cursos de formação de pensamento computacional para os professores. Nós temos cursos já desenvolvidos que estão sendo executados em plataforma de Moodle e de várias outras. Não sei se te respondi. Sí, creo que sí. Sí, ¿cuál es el elemento distintivo del pensamiento computacional que lo diferencia a los otros pensamientos tales como pensamiento creativo, pensamiento lógico, matemático, pensamiento analítico, entre otros? Todos esses outros estão contenidos dentro do pensamento computacional. Simples. Porque o pensamento computacional trabalha todas essas partes como um todo. Ok, perfecto. Si algún participante tiene alguna otra pregunta. ¿Sí? Revisamos el chat para ver. ¿Sí? Bueno, al parecer no hay más preguntas. Bueno, agradecemos la exposición de tan importante tema al doctor Crespo y la participación de todos ustedes en la sesión del día de hoy. En fechas posteriores, entonces, estaremos informando sobre nuevas iniciativas que CIDITIC lanzará para la comunidad UTP y el público en general. Y con esto damos por concluido la sesión del día de hoy. Una vez más, gracias, doctor Crespo, por tan importante tema. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias por la presentación. Realmente me gustó muchísimo, ¿no? Fue una presentación con bastante contenido, creo que eso es importante, ¿no? Y que nos permite, de alguna manera, tener una reflexión del qué hacer como profesor. Creo que realmente es el mensaje que se envió. Y creo que, obviamente, pues eso va a traer un cambio, ¿no? Un cambio y una reflexión de las cosas que hacemos, ¿no? No solamente pensando en educación media, sino simplemente pensando en nuestros estudiantes que están a nivel universitario. Muy bien, gracias por la presentación, Sergio. Gracias, Clifton, por la invitación. Chao. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Ya tomé varios.